Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero trazer uma explicação com relação à diferença desses três materiais. Tá? Muita gente acha que são materiais que trabalham a mesma coisa, inclusive algumas pessoas já me perguntaram: João, qual desses três é o melhor? Qual desses três é mais abrangente? Qual desses três vai trabalhar melhor a questão histórica da teologia? Então eu vou trazer uma explicação rápida, mostrando que são materiais diferentes, materiais que trabalham a questão tanto da história da teologia, como desenvolvimento histórico, ou a questão do desenvolvimento da teologia sistemática de uma forma completamente diferente, com uma visão diferente. Então são três materiais que juntos trazem assim grandes explicações e vão agregar muito nos seus estudos, tá bom? Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você não segue a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através do nosso conteúdo aqui no canal João Paulo Fonseca, tá bom? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho da proposta de cada material desse. Eu vou começar pela teologia sistemática de Alistair McGrath, ou McGrath, como diria meu amigo Lucas, editora Shed. Então, o que esse material vai trabalhar? Ele vai trazer uma introdução à parte histórica, sistemática e filosófica. Então, ele vai trabalhar como se fosse um material 3 em 1. Vou abaixar um pouquinho aqui. Isso, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, a gente tem um review desse material. Vou mostrar aqui um pouquinho, inclusive do índice. Então, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai trabalhar a questão dos principais marcos, períodos, temas e personalidades da teologia cristã. Então, vai trabalhar do período patrístico, o que aconteceu de importante nesse período que influenciou a teologia cristã. Então ele vai trabalhar primeiro no período patrístico, depois Idade Média e Renascimento, períodos da Reforma e Pós-Reforma, Idade Moderna e depois de 1750 até os dias atuais. Então a gente vai ter aí mais de 100 páginas trabalhando essa questão, tá bom? A segunda parte desse material vai trabalhar fontes e métodos, que é a parte filosófica da teologia sistemática. Então, após desenvolver aqui períodos, temas e personalidades da teologia cristã como principais marcos, desde o início lá da igreja primitiva até os dias atuais, ele vai trabalhar a questão, inclusive um desenvolvimento histórico e também sistemático da filosofia dentro da teologia. E a parte 3 vai desenvolver o pensamento da doutrina propriamente dita na teologia cristã. Então ele vai trabalhar, inclusive, todos os assuntos concernentes à teologia sistemática, citando um pouco também da parte histórica. Então, é um material que não é tão exaustivo, mas ele vai trabalhar bem essa questão, tanto histórica, filosófica e sistemática, tá bom? Então, deixa eu pular aqui para a parte histórica, que é a parte que nos importa, né? Que é mais importante para a gente. Então, olha só, ele vai trabalhar no capítulo 1, período patrístico, trabalhando de uma forma bem introdutória, não é um material tão exaustivo, não é uma leitura cansativa e também não é um material técnico, é um material para quem está começando a estudar e quer conhecer essa parte histórica, é um material que eu vou recomendar, tá bom? Então aqui ele vai trabalhar o período patrístico, que é o início da igreja, né? Ano 100 até 451, então ele vai trabalhar, olha só, esclarecendo alguns termos, ele vai fazer isso, inclusive citando os teólogos desse período, trabalhando a questão de cada pensamento e o que esses teólogos fizeram de contribuição para a teologia propriamente dita, tá bom? Então assim que ele vai trabalhar, olha só, ele vai seguindo, eu não vou ler tudo, eu não vou mostrar tudo, mas ele vai seguindo até inclusive a Idade Moderna e os dias atuais, trabalhando várias coisas, inclusive ele foca muito em explicar a questão da ortodoxia, a questão da neo-ortodoxia, questão do liberalismo e etc. Então ele vai trabalhar muito mostrando isso, todo o pensamento concernente à teologia e o seu desenvolvimento histórico, tá bom? Então olha só, aí depois ele parte para a parte
filosófica, ele vai abordar um pouco do desenvolvimento histórico na parte filosófica também, e em seguida a terceira parte, que a gente chegou aqui, aí ele vai trabalhar a teologia cristã, que é a parte 3, já começa falando a respeito da doutrina de Deus, e ele vai trazer um foco um pouco também na questão do desenvolvimento histórico, mas é uma questão bem introdutória. Então, o material 3 em 1, tá? Não só a parte histórica também está presente aqui no desenvolvimento das matérias da teologia cristã, mas aí ele vai também para a parte sistemática. Eu achei isso bem interessante. Ele usa as duas primeiras partes para poder preparar o leitor para entender a parte sistemática, tá bom? Então, teologia sistemática, histórica e filosófica, Alistair McGrath, uma introdução à teologia cristã, Shed Publicações, tá? Então, como vocês entenderam, é um material que vai trabalhar 3 em 1, tanto o desenvolvimento histórico, como o desenvolvimento filosófico e sistemático da teologia cristã, tá bom? O segundo material que eu quero mostrar para vocês é um material que eu adquiri há pouco tempo, é o livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradição e reformas, de Roger Olson, editora Vida. Olha, é um material muito bom, tá? Não é um material conciso. Então, como é que esse material vai trabalhar? De uma forma mais aprofundada, ele vai trabalhar a questão histórica do desenvolvimento da teologia. Então, por exemplo, né, ele divide em partes. Então, aqui a gente tem exatamente 9 partes. E assim como o Alistair McGrath faz na primeira parte do seu material, ele vai trabalhar a questão do desenvolvimento histórico. Porém, de uma forma mais exaustiva, porque o foco desse material é trabalhar isso, tá? No material aqui do Alistair McGrath, o McGrath, ele vai trabalhar de uma forma mais concisa. A gente viu 170 páginas mais ou menos. Já esse livro aqui, ele foca só nisso. Porém, aqui na teologia, na introdução à teologia cristã, sistemática, histórica e filosófica, a gente vai ter 3 em 1. Então a gente vai ter até mais conteúdo abordando outras coisas. Aqui no livro de Roger Olson, a gente vai ter o foco apenas na história da teologia cristã. Ele vai trabalhar, olha só, começando aqui no período patrístico, depois ele vai desenvolvendo, até chegar aqui na parte da Idade Média, abordando a questão da Trindade, tudo aquilo que aconteceu de importante na teologia, ele de uma forma muito exaustiva, olha só. Ele vai trabalhando, passando aqui pelo período escolástico, pré-reforma, período da reforma, pós-reforma, inclusive focando muito aqui na parte, no desenvolvimento após a reforma, inclusive os pensamentos que surgiram depois, inclusive o pensamento liberal. Uma letra muito confortável, olha só, uma introdução muito exaustiva. Então, ele já começa aqui trabalhando. A história da teologia não se inicia no começo. Teologia cristã começou muito tempo depois de Jesus ter caminhado na terra com seus discípulos, e mesmo depois de ter morrido, o último discípulo e apóstolo. A teologia é a reflexão da igreja a respeito da salvação trazida por Cristo, a respeito do evangelho, da salvação proclamada e explicada pelos apóstolos do século I. Então ele vai trabalhar, olha só, já entrando aqui no século II, e vai trazer o desenvolvimento da teologia de uma forma geral, tá? Assim como Alistair McGrath fez lá no seu material, mas de uma forma mais exaustiva, tá bom? Então esse é o foco desse material. Ele vai abordar teologia, olha só, questão dos pais capadócios, e aí ele vai desenvolvendo, inclusive mais para frente aqui a gente vai ter o arminianismo, o calvinismo, o antecedente de tudo isso, como se desenvolveu esse pensamento e etc. Então, é o foco desse material, desenvolvido aí pela editora Vida, material aí de Roger Olson, tá bom? E o terceiro material que eu quero mostrar para vocês, que é a teologia histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã, já é um material que a gente não pode dizer que se parece com os 2 primeiros que mostramos. Por quê? Porque aqui ele vai focar em pegar as matérias da teologia sistemática. A gente tem aí
né, desde do estudo da palavra de Deus, que é a bibliologia, até a escatologia, né, ele vai pegar as matérias da teologia sistemática e trazer o desenvolvimento histórico delas. Então ele foca em trazer esse recurso para a gente, tá bom? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui no capítulo 25, abrir aleatório, a perseverança dos santos, a permanência da fé. Então ele trabalha com uma pergunta: como a igreja desenvolveu as diferentes perspectivas sobre a perseverança dos santos e sobre a certeza da salvação. Então o que ele vai fazer? Deixa eu dar uma... Isso, agora ficou melhor para vocês visualizarem. Ele vai trazer uma declaração de fé, que é o pensamento majoritário, ou os pensamentos, os principais pensamentos com relação a isso, que são ortodoxos. E depois ele traz o desenvolvimento ao longo de 2000 anos, começando pela igreja primitiva, até chegar aos dias atuais. Então ele passa aqui pela Idade Média, passa pelo período pré-reforma, na reforma, pós-reforma, período moderno, e aí chega até os dias atuais com relação ao pensamento, como nós citamos de exemplo, sobre a perseverança dos santos, permanecer na fé. Depois ele faz isso com a doutrina da igreja, é a mesma coisa. Então, é um material que vai te agregar muito conhecimento para você entender o desenvolvimento histórico, e você também pode fazer a leitura junto com uma teologia sistemática. Eu fiz até um vídeo mostrando como utilizar junto com a teologia do Grudem, porque é um material que, inclusive, cita a teologia do Grudem, né? Mas você pode usar com a sua teologia sistemática de preferência. Bom? Então, pessoal, aqui a gente mostrou a diferença entre... Deixa eu suspender de novo aqui, para poder caber todo mundo na mesma tela. A diferença desses três materiais, tá? E vocês perceberam que cada um tem uma função específica. Esses dois primeiros aqui, a Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã de Alistair McGrath, se assemelha um pouco, pelo menos na sua primeira parte, com a história da teologia cristã. Só que esse livro é bem mais exaustivo, e aqui você não vai ter só a parte histórica. Você vai ter a parte sistemática e filosófica, então vai te agregar mais conteúdo. Num geral, mas conteúdo diferente, né? Aqui vai focar na parte histórica e é um livro sensacional. A história da teologia cristã de uma forma geral. Já o terceiro livro, a Teologia Histórica, vai trazer o desenvolvimento histórico das matérias da teologia sistemática, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. E eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês aí por estarem acompanhando o nosso canal. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.